E se eu te dissesse que sexo não é pecado? Essa pergunta pode soar estranha ou até provocativa, especialmente se você cresceu com a ideia de que a sexualidade é algo a ser reprimido ou escondido. Mas e se, ao invés de condenação, o sexo fosse visto como uma parte natural e fundamental da nossa evolução espiritual? Neste vídeo, vamos explorar a sexualidade sob uma ótica diferente da que estamos acostumados. Vamos analisar como a doutrina espírita nos ensina a ver o sexo não como algo errado, mas como uma energia vital que, quando compreendida e vivida com responsabilidade, pode ser um verdadeiro caminho de aprendizado e evolução. A ideia aqui não é negar as dificuldades e os desafios que surgem quando se trata de sexualidade, mas sim abrir espaço para uma reflexão mais profunda e espiritual. A sexualidade, em sua essência, é muito mais do que um ato físico. Ela é uma força criativa, uma energia que, quando usada com sabedoria, pode nos ajudar a crescer como seres humanos e espíritos. Então, se você está pronto para desafiar velhos conceitos e explorar um novo entendimento sobre a sexualidade, venha com a gente nesta jornada de autoconhecimento e evolução. Bem-vindo ao Jornada para Evoluir. O medo de falar sobre sexo tem raízes em séculos de crenças religiosas que associaram a sexualidade ao pecado e à culpa. Essa repressão gerou um estigma que ainda persiste na sociedade, fazendo com que as pessoas sintam vergonha de discutir o tema. Porém, a doutrina espírita nos ensina que a sexualidade é uma parte natural da nossa evolução espiritual. Ela deve ser vivida com responsabilidade e respeito, sem o peso de uma moral punitiva. A compreensão espiritual permite que a sexualidade seja tratada de forma saudável, sem medo ou vergonha, e sim como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Na visão espírita, a sexualidade não é um pecado, mas uma energia vital que faz parte da nossa natureza. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ensina que o sexo é uma ferramenta de evolução, não algo a ser reprimido. Quando vivido com amor, respeito e consciência, o sexo se torna um caminho de crescimento espiritual. Ele nos ajuda a criar vínculos saudáveis, que favorecem nosso aprendizado e evolução. No entanto, a doutrina também alerta sobre os laços espirituais que podem ser formados durante o ato sexual, que, se feitos de forma irresponsável, podem gerar consequências negativas no plano físico e espiritual. O problema ocorre quando a sexualidade é usada de forma egoísta, movida por vícios ou luxúria, em vez de ser uma expressão de amor e respeito. Isso pode resultar em relações superficiais e desequilibradas, onde o prazer se torna o único objetivo. Quando o sexo é praticado sem responsabilidade, pode afetar o perispírito e criar laços espirituais negativos, que dificultam nosso progresso moral e espiritual. A sexualidade deve ser vivida com consciência, respeito e amor, para ser uma ferramenta de aprendizado e evolução, não um problema moral ou espiritual. Quando tratamos da sexualidade dentro da doutrina espírita, é importante destacar que não se trata apenas do ato físico em si, mas, principalmente, da intenção, da consciência e do respeito que envolvem esse ato. A verdadeira essência da sexualidade está no sentimento que a acompanha, no vínculo emocional e espiritual que se estabelece entre os envolvidos. O ato sexual em si pode ser uma experiência profundamente espiritual, mas somente quando realizado com amor, respeito e um compromisso verdadeiro com o outro, e não como uma mera busca de prazer imediato ou satisfação egoísta. A intenção por trás do ato sexual é o que realmente determina sua qualidade espiritual. Se a intenção é egoísta, movida apenas pelo prazer individual, o ato perde seu caráter espiritual e se torna um mecanismo de apego e desequilíbrio. Por outro lado, quando a intenção é de dar e receber amor, de criar um laço de respeito mútuo e de compreensão, o sexo torna-se um veículo de harmonia e de evolução. A consciência também desempenha um papel fundamental. Ao nos tornarmos mais conscientes de nós mesmos, de nossos sentimentos e de nossos desejos, somos capazes de discernir o que é saudável e o que é prejudicial. A falta de consciência sobre os próprios sentimentos e intenções pode levar a ações impulsivas e desarmônicas. Portanto, o autoconhecimento e a reflexão constante sobre as próprias motivações são essenciais para uma vivência saudável da sexualidade. O respeito, por sua vez, é a base de qualquer relacionamento saudável, seja ele afetivo, sexual ou de qualquer outra natureza.
O respeito pela individualidade do outro, pelos seus limites, sentimentos e necessidades, é essencial para que a relação sexual seja equilibrada e benéfica para ambos os envolvidos. Quando há respeito, há também a possibilidade de crescimento mútuo, pois cada um se sente seguro e valorizado dentro da relação. Na doutrina espírita, o erro não é visto como uma condenação eterna, mas como uma chance de aprendizado e evolução. Isso é especialmente importante quando pensamos sobre a sexualidade, que faz parte do nosso crescimento espiritual. Ao longo das nossas vidas, cometemos erros, muitas vezes por falta de compreensão ou por seguir impulsos mais baixos. No entanto, esses erros nos ensinam lições valiosas e nos ajudam a encontrar equilíbrio e harmonia. O Espiritismo nos ensina que não há condenação eterna. Cada espírito está em constante evolução, aprendendo e corrigindo suas falhas ao longo do tempo. A sexualidade, assim como qualquer outro aspecto da vida, é uma área onde frequentemente erramos, especialmente ao misturar prazer e responsabilidade. Porém, esses erros não são castigos, mas sim consequência natural da lei de causa e efeito. Toda ação tem uma reação, e é por meio dessa dinâmica que o espírito cresce e aprende. É fundamental entender que o erro não é o fim, mas uma etapa do processo de evolução. Cada experiência, inclusive as relacionadas à sexualidade, traz lições. Mesmo erros em relações afetivas ou sexuais, se encarados com sinceridade e vontade de melhorar, podem nos ajudar a aprender e a melhorar. Por exemplo, alguém que no passado tenha agido de forma egoísta ou irresponsável em suas relações, pode, numa nova vida, aprender a respeitar, ser mais responsável e mais harmonioso. A lei de causa e efeito nos ensina que as consequências de nossas ações têm sempre um propósito: nos ajudar a aprender e evoluir. Quando erramos, temos a oportunidade de refletir, corrigir e seguir em frente, cada vez mais próximos de um estado de equilíbrio moral e espiritual. Viver a sexualidade de forma equilibrada exige, primeiro, autoconhecimento e respeito pelas leis divinas que guiam nossa vida. A doutrina espírita nos ensina que estamos sempre evoluindo, e a sexualidade, quando vivida de maneira saudável, pode ser uma grande ferramenta para nosso crescimento espiritual. Para isso, é fundamental vivê-la com consciência, respeitando não só o outro, mas também a nós mesmos e os princípios que nos conduzem. Educar nossos sentimentos é uma parte importante desse equilíbrio. Isso significa fazer um trabalho interno para nos tornarmos mais autênticos e alinhados com os valores de amor, respeito e responsabilidade. Quando praticamos o autoconhecimento, conseguimos distinguir entre o que realmente precisamos e o que são apenas impulsos egoístas ou momentâneos. Esse trabalho nos ajuda a usar nossa energia sexual de forma mais equilibrada, promovendo não só prazer, mas também paz e crescimento espiritual. O respeito ao próprio corpo e ao outro é essencial. Segundo a doutrina espírita, o corpo é o templo do espírito, e deve ser tratado com cuidado e respeito. Isso significa reconhecer nossos limites, cuidar da nossa saúde e evitar relações que possam nos fazer mal, emocional ou espiritualmente. Cada pessoa tem sua própria jornada espiritual e suas necessidades emocionais, e a sexualidade deve ser vivida como uma troca respeitosa e não como um ato egoísta ou de manipulação. Além disso, o uso consciente da energia sexual ajuda a manter o equilíbrio espiritual. Quando usada de forma equilibrada e com amor, essa energia pode se transformar em energia criativa, promovendo não apenas prazer, mas também harmonia e evolução. Esse processo de transformação energética pode ser visto como um caminho para alcançar a paz interior, onde a sexualidade se torna uma expressão de amor divino, ao invés de um ato descontrolado ou egoísta. Ao longo deste vídeo, vimos que a sexualidade não é um tabu, mas uma parte natural da nossa natureza espiritual e humana. Na visão espírita, o sexo é uma energia vital, não um pecado. Quando vivido com sabedoria e respeito, ele pode se tornar um meio de crescimento e evolução. A chave para isso é a consciência, a intenção e o respeito mútuo. Espiritualizar a sexualidade é aprender a amar com sabedoria. O ato sexual deve ser vivido não apenas com o corpo, mas com o espírito, criando vínculos profundos que influenciam nossa jornada espiritual. Ao praticar a sexualidade com respeito e responsabilidade, buscamos mais do que prazer, nos aproximamos do nosso propósito de evolução moral.
Se você está gostando do vídeo, não esqueça de dar like, se inscrever e compartilhar com quem pode se beneficiar dessas informações. Também recomendo assistir o vídeo indicado no card ao final para mais reflexões sobre evolução espiritual. Agora, reflita: estamos vivendo nossa sexualidade de forma saudável e equilibrada? Estamos respeitando nossos próprios limites e os limites dos outros? Buscamos crescer ou apenas satisfazer impulsos momentâneos? Quando espiritualizamos a sexualidade, fazemos as pazes com nossa natureza e nos tornamos mais conscientes das implicações de nossas ações. O verdadeiro entendimento está em perceber que o sexo não é algo a ser temido, mas uma manifestação do amor divino, que deve ser vivido com harmonia e evolução. Convido você a refletir sobre sua jornada e buscar equilíbrio e respeito em suas relações, para viver a sexualidade de forma plena e espiritualmente enriquecedora. Compartilhe conosco sua opinião. Você está aqui por um motivo, e a sua evolução é a chave para um novo mundo. Até a próxima!